Ouvir a palavra de Deus. Nossos internautas, fiquem conosco. Estendemos nosso abraço à irmã Socorro, que está lá impossibilitada de sair de casa hoje. Oramos, irmã, pela tua cura, em nome de Jesus. Irmão Jorge Andrade e família estão agora viajando. Irmão Jorge Mota também viajando. Família Busquet, nosso abraço, nosso carinho para vocês. Irmão José Nunes também está conosco aos domingos, lá de Rio das Ostras. Nosso carinho, nosso abraço pela sua vida, nossas orações. Se eu estiver esquecendo de alguém, me lembra, irmão. Esses aí já são tão de casa que a gente até esquece, né? Irmã Marilene, irmão José Cardoso, que inclusive oramos pelas vossas vidas. Estão precisando de uma operação. Lá tem um perigo, uma questão da córnea, operar e pode ficar cego. Então nós oramos. Pastora também está nessa mesma questão aí, para operar também. Nossas orações em nome de Jesus, já deu tudo certo para a glória de Deus. Irmão Marcos de Laranjeira, nosso abraço, querido. Nossas orações pela tua vida, em nome de Jesus. Pois bem, família amada, irmão Alcir, que fez a operação. Amado irmão Alcir esperou 8 anos para fazer uma cirurgia de transplante de rim. Graças a Deus, chegou a sua vitória, em nome de Jesus. Estamos muito felizes com isso. Agora sim, vamos ouvir a palavra, a liberdade condicionada pelo amor. Romanos capítulo 14, vamos ler do 15 ao 17. O texto todo vai de 13 a 23, mas agora, a fim de texto fundamental, vamos assim dizer, 15 a 17. Diz a palavra: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Ou seja, Paulo está dizendo assim, que a tua liberdade não dê ocasião para que as pessoas falem mal da obra de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Que palavra tremenda, forte e poderosa. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine a compreender a sua palavra. Vamos orar a Deus. Pai amado e bendito, o semeador sai a semear a boa semente. E neste momento há uma guerra espiritual que acontece. Vem aves do céu para roubar a semente, outras os espinhos sufocam. Também o terreno pedregoso da vida, das questões, não permitem que ela crie raiz, e depois o escândalo, o sol vem e as coisas acontecem e a pessoa se escandaliza. Mas nós cremos, Pai, todo o nosso coração, que esta boa semente também cai em boa terra, e o Espírito Santo trabalha nesta vida para que ela dê frutos. Assim, debaixo da ação, da operação do Espírito Santo, cada um de nós agora, ao ouvirmos a Tua palavra, rogamos que ela frutifique, e ao sair do templo nesta manhã, para as nossas atividades regulares, nós façamos energizados com o poder da Tua palavra. O Evangelho é poder de salvação, e possamos levar para o nosso dia a dia os efeitos práticos do que vamos ouvir nesta manhã. Pai, fala-nos aos nossos corações, ministra a Tua verdade libertadora. Assim nós oramos e cremos e declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, pastora amada.
Amada Igreja de Jesus, povo santo de Deus, família amada, família na fé. Esse contexto de Romanos capítulo 14 está tratando de questões indefinidas. Teólogos chamam de o lugar cinzento, o lugar cinzento, texto cinzento, porque não se pode definir, são questões indefinidas, regiões cinzentas, indefinidas. Ou seja, o contexto está tratando de aspectos que não são essenciais para a fé cristã. Não são essenciais, em relação aos quais cada cristão é livre para decidir. Ou seja, existem áreas, questões na vida cristã que cada um é livre para decidir o seu comportamento. Então existem aí questões como, por exemplo, claro que tem um limite, a questão do vestuário, né? Se bota roupa amarela, roupa azul, verde, enfim, calça jeans. Nós não podemos entender que o irmão santificado é aquele que só usa calça comprida e não pode usar bermudas. Ou seja, se você usa boné ou não, touca ou não, luva ou não, são questões, não é isso. A pergunta do Evangelho não é essa, está fora. Então são questões indefinidas, formas apropriadas de entretenimento. Pastor, assistir séries da Netflix é coisa para crente? Olha, certamente existem muitas séries ali que você tem que tomar cuidado. Coisas que trazem a cultura woke, o poliamor, essa coisa do mundo. Aí então, sabe, pode contaminar o teu pensamento, as tuas opiniões. Então você precisa ter cuidado com algumas coisas. Pastor, filme de terror, que promove aquele terror. Bom, há quem diga, neuropsiquiatra, que diga, psicanalistas que digam que não é bom, porque o corpo não entende o que é real e o que não é real. Ou seja, se colocar diante de um filme de terror, é como se você estivesse vendo algo realmente acontecendo. O corpo fica em estado de alerta. Bom, eu gosto de filme de terror às vezes. Um filminho de terror, pânico, é só misericórdia. Mas são coisas indefinidas. Nós não podemos chegar aqui e bater o martelo. Você quer ver uma questão tão polêmica, mas que é indefinida, textualmente, biblicamente falando, a modalidade de batismo, forma de batismo. Tem que ser por imersão ou o batismo correto é por aspersão? Qual é o correto? Bom, a nossa sensação aqui do nosso ministério e da grande maioria do mundo é que é por imersão. O corpo todo ele é imerso sob a água. Mas existe uma raiz de presbiterianos e outras que entendem por aspersão. Então você pega lá um teólogo fortíssimo como o Hernandes Dias Lopes, um Augusto Nicodemos, e coloca num debate com um outro pastor fortíssimo, pastor Luiz Saião e outros. E aí, quem é que vai ganhar o debate? Penso que não tem ganho, porque o texto baptizo não te dá a certeza se é para imergir ou se é para aspergir. Então, modalidade de batismo. Vem o irmão presbiteriano da igreja aqui, já é batizado para aspersão? Amém, amado. Louvado seja Deus. Está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. E outras questões tantas, como os dons. Será que hoje existem dons de milagre? Eu creio que sim. Mas precisamos nos atentar o porquê que não ocorre mais tanto. Irmão, às vezes, como vemos no Novo Testamento. Apóstolo Pedro e João subindo lá a porta do templo e tem lá um homem mendigando, dá aí um dinheirinho. E o cara é lá um paralítico. E Pedro diz, olha, eu não tenho dinheiro não, mas em nome de Jesus você vai levantar agora. Levanta e anda. Ou seja, ele determinou em nome de Jesus que aquele homem levantasse e andasse e fosse curado. E assim aconteceu. É o que o texto está mostrando, o que o texto está dizendo. E tantos outros, Enéas,
que estava lá doente, enfermo há décadas, e Pedro disse: olha, o nome de Jesus te cura, e aquele homem foi curado. Então, amados irmãos, creio de todo o meu coração, já vi diversos milagres acontecendo, mas está aí uma coisa para nós orarmos e pedirmos: Deus, essa chuva no meio do povo de Deus, e que a palavra possa alcançar o mundo. Então, existem questões que são indefinidas. Paulo, em 14, 1 a 5, ele diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Eu recebo esta palavra, amado. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Paulo agora dá aqui uma orientação para todos nós. Olha aí, cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, cristianismo não é um lugar onde as pessoas são proibidas de pensar. Olha, se o pastor da igreja agora está criando a modinha de usar pulseira de couro, ele quer ver todo mundo usando pulseira de couro. Isso não existe. E se não usou pulseira de couro, está em pecado, meu irmão, tem que usar. Não é assim, amado. Todos nós temos liberdade em Cristo Jesus para pensar e raciocinar de acordo com o que você acha interessante. Porque são regiões indefinidas. Tenha bem definido na tua própria mente. Então, a igreja é lugar de acolhimento. Amado, as pessoas já chegam na igreja baleadas, batidas. O mundo aí fora, amado, às vezes bate com força. E as pessoas chegam na casa do Pai necessitadas do acolhimento, o sentimento de pertencer. Igreja não é o lugar onde você simplesmente vai. Igreja é lugar de pertencimento, é lugar de raízes, é lugar de família, de comunidade. Por isso a Bíblia nos chama de corpo de Cristo Jesus. E eu declaro que você é membro do corpo de Cristo Jesus, amado. Você faz parte da família de Deus. Você é importante na casa do Senhor. Então é lugar de acolhimento. É lugar da igreja se receber, se amar em Cristo Jesus, fortalecer uns aos outros, acolhimento dentro da região indefinida, sem julgamento. Porque este é um tema que é confuso na mente de grande parte das pessoas. Nós vamos tratar disso aqui ainda, do não julgueis. Como é que nós não vamos julgar absolutamente nada, se Paulo diz assim: reprovai as obras das trevas? Como é que eu vou reprovar as obras das trevas se eu não julgar o que é obra da treva ou não? Não jogueis pérolas aos porcos. Como é que eu vou julgar isso daí se eu vou fazer isso se eu não julgar? Então, há aspectos que a Bíblia já condena e julga. E nós seguimos a palavra. E há aspectos de regiões indefinidas com as quais nós devemos ter acolhimento e aceitação. Amado, se Cristo me acolheu, a mim e a ti, quem sou eu para desprezá-lo? Nós estamos aqui para acolher os irmãos em Cristo Jesus. Lugar de acolhimento é a casa do Pai. Respeito às convicções pessoais. E em se tratando desta região indefinida, qual é o que vai nos reger? É o amor. Houve alguns pensadores nessa linha, mas partiu de um que diz: olha, nas coisas essenciais nós temos unidade. Nas coisas não essenciais nós temos diversidade. E em todas as coisas nós temos o quê? Amor. Então diga para o teu amado irmão: eu te amo no amor de Jesus. Tu és uma bênção. Eu queria dizer isso para o meu irmão Orlando também: eu te amo no amor de Jesus. Irmão Júnior, vê para a gente: eu te amo no amor de Jesus. Você é uma bênção do Senhor, amado. Diga-se: pastora, você é uma bênção do Senhor nesta terra. Diga isso para o teu irmão: você é uma bênção do Senhor nesta terra. Eu recebo. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua vida. Obrigado, meu irmão. Internauta, você é uma bênção nesta igreja.
Ou seja, você está em casa, você está em família, você está no corpo de Cristo, você está no lugar de tratamento. Igreja é lugar de tratamento, amados. As pessoas chegam feridas, cansadas, é lugar de serem cuidadas, de serem tratadas, de serem amadas. Eu recebo e declaro que a igreja de Jesus Cristo nesta terra é uma bênção em nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo esta palavra. Diga comigo, a igreja de Jesus é uma bênção. É uma bênção. Ou seja, amados, aqui estamos, portanto, para gerar na tua vida estrutura. E quando nós identificamos o que é essencial e o que não é, você tem estrutura, você sabe para onde caminhar. Por exemplo, ao se tratar das questões da justificação pela fé, isso é intocável. Eu não posso ser cristão evangélico, eu não posso ser adorador de Jesus Cristo e dizer assim, não, mas eu também sou justificado quando eu subo a escadaria da penha de joelhos, quando eu pago penitência. Isso não é uma doutrina bíblica, cristã, reformada, protestante. Eu não posso dizer, não, eu sou cristão, eu sou de Jesus, mas eu acredito que Maria intercede por mim e eu recebo a graça de Maria. Amados, Maria foi uma bênção nesta terra. Foi bem-aventurada, louvado seja o Senhor por isso. Onde diz, tu és bem-aventurado, tu achaste graça diante de Deus. Mas depois Maria continuou a vida dela. Maria não está junto ao Pai intercedendo. A Bíblia diz que o único que intercede por nós, o mediador entre Deus e os homens, quem é? Jesus Cristo, Senhor de Senhor. Então diga, Ele é o único Senhor e Salvador da minha vida. Ou seja, é um tema crucial. Se você ouve qualquer coisa diferente disso daí, amado, não creia, não tem parte com você. A divindade de Cristo, a suficiência da palavra, a palavra inerrante, eu creio que a palavra de Deus não tem erros, não tem falhas, são questões cruciais, estruturais da nossa vida, em que nós não podemos ter dois pensamentos, não podemos cochear entre dois pensamentos. Outras questões, como as tratadas acima, e outras, nós temos liberdade na casa do Pai. Acontece que na igreja de Roma, e lembra-se que Roma era a capital do mundo de então. Ou seja, o que acontece na capital do mundo é vitrine para todos os outros. É exemplo para o mundo. E diz que a fé que os romanos tinham havia se alastrado por todo o mundo, e Paulo começou lá no capítulo 1, versículo 6 em diante, lembra que ele começou louvando a Deus pela fé dos romanos. Amado, eu quero louvar a Deus pela fé da tua vida, da nossa igreja, de cada um de nós, porque você é uma bênção por onde você anda nesta terra. A tua família está olhando o teu comportamento, a tua fé. O lugar que você trabalha está reparando a forma como você age, o teu comportamento. Ou seja, você é uma bênção, diga amém por isso. Eu recebo esta palavra. Assim era a igreja de Roma. Mas Paulo escreve uma carta, porque existiam tensões entre judeus e cristãos, judeus e gentios cristãos. Havia uma tensão doutrinária entre eles, e os chamados fracos na fé mantinham práticas judaicas como restrições alimentares, observância de dias especiais. A modelo de hoje, nós temos quem? Os cristãos messiânicos. Cristãos messiânicos que guardam ainda, entendem que Jesus é o seu Salvador, depositam na questão fundamental da fé, que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, mas ainda guardam algumas práticas do judaísmo. Amados, se nós recebêssemos aqui em nossa igreja um judeu convertido, o que queríamos fazer? Tem que abandonar toda a sua cultura, joga fora a cultura judaica. Ou seja, a palavra está nos ensinando, bem-vindo meu amado Orlando, bom revê-lo meu amado, louvado seja Deus. Então, a palavra está ensinando a igreja de Jesus a lidar com essas questões e sabemos atender para que possamos acolher o fraco na fé.
Acolher o fraco na fé. Outro, ou seja, já estou dizendo aqui que a Bíblia está mostrando, aqueles que mantinham essas práticas judaicas, Paulo os denomina como fracos na fé. Os fortes na fé se viam desobrigados dessas práticas. Então, Romanos 14, 6 a 9, olha o que a palavra ensina. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor também não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos de quem? Somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de vivos, tanto de mortos, como de vivos. Ou seja, nós temos um Senhor em Cristo Jesus. Qual é o nome do teu Senhor? Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor também, sim. Então nós temos algo em comum. Somos filhos, servos, povo de Deus nessa terra. Você foi acolhido por Deus? Sim. Eu fui acolhido por Deus? Sim. Ou seja, fomos acolhidos dentro do mesmo corpo de Cristo. Estamos servindo ao Senhor. Veja a pessoa diz, olha, nessa questão de dias aí, eu confesso que não sei se estou para lá ou estou para cá. Por quê? Eu entendo que todos os dias são do Senhor. Amém. Todos os dias são do Senhor Jesus. Segunda-feira é de Jesus, sim. Terça-feira, quarta, quinta, sábado, todos os dias. Mas no domingo, me dá uma sensação que no domingo, primeiro dia da semana, há uma questão aí, é do Senhor como os outros, mas é um momento diferente, amado. O mundo todo vê esse dia, você veja as igrejas funcionam mais, você vê um monte de gente com Bíblia na mão, andando para lá e para cá, os primeiros discípulos também mantinham, diz a história da igreja, a comunhão nos primeiros dias da semana, diz que no primeiro dia da semana, a grande notícia da ressurreição foi dada, então é como se fosse uma cerejinha do bolo, uma cerejinha do bolo. Há outros que guardam o Shabat, o sábado, como um princípio de uma devoção, dizendo, olha, esse dia pertence ao Senhor. Amados, acolhemos a todos do amor de Cristo Jesus. Ponto. Não podemos permitir que na igreja de Jesus haja brigas uns com os outros por questões pequenas, menores. Então Paulo está fazendo um apelo aos cristãos para que tenham comunhão uns com os outros. E especificamente para que o fraco e o forte na fé se aceitem mutuamente, não permitindo divisão no meio do corpo de Cristo, panelinhas, contendas desnecessárias no meio do povo de Deus. E aí ele dá lá um ponto e diz assim, sabe, além de tudo, por quê? Porque cada um dará contas de si mesmo a Deus. Diga glória a Deus por isso aí. Olha lá, Romanos 14, versículos 10 a 12, diz a palavra assim, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante quem? O tribunal de Deus. Todos. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu não darei contas a Deus pelo meu irmão, o irmão não vai dar contas a Deus por mim, cada um vai estar diante do Senhor, diante do seu tribunal. Então, sabendo isso, amado, eu acho que tem aí mais uma responsabilidade para acolhermos o débil na fé, porque certamente diante de Deus, no último dia, sabe, aquela ovelhinha que estava ferida, estava perdida, estava no mundo, estava lá, qual é que foi a postura da igreja? Qual foi o acolhimento dos irmãos? Mas a pessoa quando está na casa do Pai, ela está no corpo, ela está no lugar de ser curada. O mundo fez mal, mas a casa do Pai vai curá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Ela terá exemplos para crescer em graça e em conhecimento, ter força nos seus dias. Isto é obra de Deus. Então, os cristãos fortes na fé desfrutam das bênçãos da nova aliança nessa questão. Diz, eu entendo, já estou desfrutando da bênção de Deus, tudo é recebido com ações de graças. Os fracos na fé ainda se sentem obrigados a cumprir os mandamentos do judaísmo. Ainda trazem consigo, como exemplo, disse agora há pouco, os messiânicos. E há outras questões que nós precisamos entender. Também, questão, por exemplo, que nós sempre falamos, o uso de boné dentro da igreja. O uso de boné dentro da igreja não é pecado, não tem erros teológicos nisso. Mas talvez você deva pensar num irmão fraco na fé, que veja isso como algo não coerente. Eu confesso que nesse ponto eu sou meio fraco na fé. Nesse ponto eu sou meio fraco na fé. Eu não me sinto bem com boné dentro da igreja. Eu não sei. Sou meio fraco na fé nesse sentido. Sim, 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 sim. Sim. E eu imagino que esse é um sentimento mundial. Inclusive diante do tribunal, você não entra num tribunal lá com o juiz de bermuda, chinela havaiana, cara, tudo bem? Você vai ser expulso na mesma hora. É ou não é? Vai ser expulso. Ou seja, você tem lá um respeito da tribuna, um respeito àquela questão. Amados, nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, devido a essas questões, nós buscamos, às vezes, limitar a nossa liberdade em Cristo por causa do resultado na fé de outros irmãos. É essa a limitação do amor que Paulo está tratando. Então, esta passagem, amados, se concentra na necessidade de cristãos fortes na fé amarem e entenderem algumas limitações dos fracos na fé. E devem demonstrar esta atitude de amor como? Limitando a sua própria liberdade em Cristo, não ostentando a sua liberdade. Há exemplo do texto de comer carne, de beber vinho, ou de não observar os dias judaicos, incluindo o Shabat. Existem assuntos que nós, por exemplo, aqui no Brasil, precisamos ter um grande cuidado. Bebida alcoólica é uma delas. Bebida alcoólica, já dizemos logo de cara, é pecado. Mas por que às vezes na ceia de muitas igrejas tem vinho? Se o teor alcoólico do vinho é maior do que o da cerveja. Existem países que cristãos bebem, mas há uma questão cultural ali envolvida também no meio, e tem lá um senso de moderação. Meu amado, libera bebida aqui no Brasil, você vê já no nosso trânsito, quase 25% dos acidentes de trânsito é álcool. Sei lá, quase, não sei, 70%, 80%, preciso atualizar essa estatística, de pessoas que foram para maconha e para outras drogas, começaram em quê? No álcool. Então, devido a uma questão até do país cultural, nós precisamos identificar os nossos pontos e dizer, irmão, cuidado. Vamos tomar cuidado. Se você vê aí na história do pregresso dos reformistas, tinha gente lá com foto com cachimbo na boca. Aí agora as editoras fizeram o quê? Não vamos colocar esse livro com cachimbo, não vai pegar bem. No Brasil, porque em outros países tem lá o cachimbinho. Agora, vamos fazer uma diferença aqui. Será que aquele cachimbinho, que era cachimbozinho lá, com só aquela palhazinha lá, é o mesmo cigarro com mais de 4.000 substâncias negativas que nós temos hoje? Acho que é totalmente diferente. Não é verdade? Se você bota ali um cigarro desse na boca, mais de 4.000 substâncias que fazem mal ao teu corpo, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Entende? Então, vamos
contextualizar para não sermos anacrônicos. Vamos saber contextualizar essas questões. Mas você entende que existem questões, precisamos saber lidar com elas para que sejamos coerentes no nosso trato com o irmão na fé, o trato da igreja, e haja verdadeiramente, amado, um povo sólido, um povo coerente, um povo estruturalmente. Irmãos queridos, a palavra de Deus alcança todas as culturas do mundo. Eu lembro do testemunho de um missionário, foi meu professor no Seminário do Sul. Ele estava dizendo que estava lá para o interior de não sei se foi Tailândia, onde foi um país bem do interior, e de repente o prato principal daquela cultura, que era para eles era honra, você dá à pessoa que chega na tua casa a honra, qual que era o prato? Sangria. Eu falei, meu Deus, e agora? Vou comer esse negócio ou não como? E Atos capítulo 15, como é que fica o negócio? Ai, meu Senhor do céu. Eu sei o seguinte, a conclusão desse pastor foi o seguinte: se eu rejeitar isso aqui, não conseguirei mais pregar o evangelho para eles. Não vou conseguir. Então estava dentro de um limite razoável e aceitável. Dentro de um limite razoável e aceitável. Então, precisamos compreender. Por quê? Paulo exorta o forte na fé: não seja pedra de tropeço para o fraco. Qual é o fundamento da exortação? O reino de Deus é mais do que comida e é mais do que bebida. Então veja que esse texto faz conexão com outros. Veja, por exemplo, em Mateus 18, 1 a 6, diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, aquele que for humilde, condescendente, puro, esse é o maior no reino dos céus. Versículo 5 e 6. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, olha lá, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado onde? Na profundeza do mar. Então, amados, a responsabilidade que nós temos a um pequenino, um fraco na fé é muito grande. Quantas pessoas às vezes chegam à casa do Pai em busca de acolhimento, amor, uma palavra verdadeira que liberte, que acalme o coração, que traga paz para a sua vida, aí chega e encontra a panelinha. Ou chega um brigando com outro irmão, um falando do outro, e sai, olha lá, aquele, e às vezes a pessoa volta para o mundo pior ainda. Ah, mas dentro da igreja me fizeram isso. É óbvio, é claro que dentro da igreja nós temos seres humanos comuns, não é verdade? Não temos seres humanos perfeitos aqui. Existe alguém perfeito na igreja? Ninguém. Todos nós somos falhos, mas nós precisamos ter atenção para que estas coisas não se propaguem no nosso meio, porque a casa do Pai é lugar de cura divina, meus irmãos amados. É lugar de gente ser salva, ser tratada. Às vezes as pessoas chegam aqui como gato escaldado, tem medo de água fria, já não confia mais em ninguém, porque o ser humano hoje, sabe, é todo mundo, cada um por si, e Deus por todos, mas chega na igreja e encontra um lugar de amor, de acolhimento, de ajuda, pessoas que oram umas pelas outras, pessoas que visitam o órfão, visitam a viúva, vai nas necessidades na sua casa, ajuda, está ali chorando com você, dizendo: meu irmão, conta comigo, igreja, estamos juntos, vamos entrar juntos nesse deserto aí, você não está sozinho, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a igreja de Jesus, é o povo de Deus. Então, os cristãos de Roma, que eram mais fortes na fé, deveriam, por meio da limitação da própria liberdade, amar os fracos na fé. Em outras palavras, os cristãos que vivem na nova aliança, conscientemente, devem amar os que vivem como se ainda estivessem na antiga aliança.
Porque a nossa verdadeira liberdade em Cristo Jesus deve ser guiada pelo amor ao próximo e não usada para satisfazer particularidades egoístas. Amado, às vezes a verdade ela deve ser pregada no momento certo. A Bíblia diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dada a seu tempo. A palavra alcança o coração de uma pessoa no tempo certo, essa pessoa é liberta, é curada, é sarada. No que tange questões indefinidas, o próprio Paulo diz: gente, vamos limitar a nossa atitude pelo amor. Então, 3 elementos que estão aqui no texto de segundo plano, não estão escritos diretamente, mas estão em segundo plano, eles são essenciais para compreender esta passagem. 3 elementos. Em primeiro lugar, a questão da palavra aliança. Segundo, reino de Deus. E terceiro, a tradição a respeito de Jesus. São 3 pontos que a igreja precisa de compreender para compreender o que Paulo está dizendo aos romanos. A questão da aliança, as leis alimentares, as leis de pureza. Você já ouviu falar sobre o selo kosher? Selo kosher, selo judaico. É de extrema rigor aquilo ali. Então as leis kosher de pureza, elas tinham dentro do contexto de Romanos, tinham a finalidade de tornar uma pessoa santificada, separada, para participar da aliança com Deus. Você se lembra lá que foi uma dificuldade a manifestação de Jesus? Gente, Jesus aparece aqui e fala: amém, Senhor, na hora. Mas você lembra que Jesus deu uma visão a Pedro? E Jesus teve que falar 3 vezes: Pedro, não digas que é impuro aquilo que eu purifiquei. 3 vezes, amado. O Senhor Jesus teve que repetir numa visão. Pedro, que já tinha experiência com Jesus, andava com Jesus, sabia reconhecer a voz de Jesus, já tinha tido experiência com Jesus ressuscitado. Depois de ter negado 3 vezes Jesus lá naquela beira da praia, 3 vezes da oportunidade de Pedro se retratar: eu te amo, eu te amo, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Este Pedro, agora em Atos capítulo 10, tem que ouvir 3 vezes o Senhor dizer: come, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Você veja como que a questão religiosa, a questão do judaísmo estava aqui presente, enraizado no coração das pessoas. Então a aliança nessa questão dos alimentos você não pode ser impuro, senão você não tem como ter relacionamento com Deus. Consumir alimentos impuros equivalia a transgredir as estipulações da aliança e a enfrentar inclusive maldições. Então você imagina isso, depois de séculos e séculos depois de Moisés, dentro da igreja de Roma, até hoje, chega aos nossos dias, era luta. Paulo trata isso de que forma? A liberdade limitada pelo amor. Amados, se grandes assuntos que participam do meio da igreja, às vezes gerando discussão, gerando problemas, se esses assuntos passassem pelo crivo de Romanos 14, haveria paz na igreja. Talvez houvesse menos gente desviada da casa do Senhor. Eu dei o exemplo, não sei para quem eu falei essa semana, de um primo que estava há muitos anos atrás soltando pipa na rua sem camisa. Porque estava na rua soltando pipa sem camisa, o presbítero viu ele sem camisa. Quando ele chegou, um jovem garoto, 14, 15 anos, chegou na igreja: olha, você está no banco, está excluído das atividades do louvor da igreja. Ele fazia corinhos para a igreja. Por quê? Porque estava sem camisa, soltando pipa. Ou seja, uma questão absolutamente legalista. O que tem um garoto, 14 anos, soltando pipa? Ou seja, depois dali o menino se desviou e só Jesus na causa, hoje já está com o Senhor Jesus. Então, mas a questão da aliança era muito forte. A questão do reino de Deus, porque o reino de Deus ocorre 105 vezes nos evangelhos. E Paulo, numa dessas vezes, ao se referir sobre o reino de Deus, Paulo faz referência ao aspecto já do reino. Eu já expliquei à igreja
que a questão do reino tem o já e o ainda não. O reino de Deus já está presente, já, mas ainda não completamente, porque ainda existe pecado, ainda lutamos contra o pecado, e assim você aplica o já e o ainda não a diversas coisas. Paulo aplica especialmente aqui o aspecto já. Ele faz uma descrição do reino de Deus como já sendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ou seja, são bênçãos da nova aliança. Então Paulo compara questões religiosas com a questão do reino de Deus que já está presente em nós. Ele diz, gente, o reino de Deus é muito mais do que comida. Vocês estão perdendo ovelhas, deixando gente para o mundo, deixando gente se desviar por causa de questões pequenas, por causa de questões talvez culturais. Será que em determinados casos, de forma razoável, não temos que limitar a nossa liberdade? Se você está numa estrada, amado, eu vou dizer uma coisa, você pode ir sozinho, você pode ir mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Às vezes você está lá numa estrada, e você tem alguns idosos com você que andam devagar. Você vai deixá-los para trás? Claro que não. Nós somos a igreja de Jesus. Então Paulo, em Romanos 14, 15 a 19, olha lá, dentro do texto, ele diz, se por causa da tua comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo quem? O amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Não permita que a tua liberdade em Cristo seja motivo de outros criticarem a obra do Senhor, falarem mal ou até se desviarem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Quem é que reputa a alegria, justiça e paz do Espírito Santo como algo relevante para a tua vida? Eu recebo. E amado, certamente, às vezes, quando você vai precisar, sentir necessidade de limitar a sua liberdade por causa de um irmão fraco na fé, eu vou dizer uma coisa, a alegria do Espírito vai brotar no teu coração. O poder do Espírito Santo vai brotar na tua vida, porque você está sendo guiado pelo amor. Depois ele diz, versículo 18, aquele que deste modo, olha lá, serve a Cristo, é o quê? Agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aprovado. A gente olha para um irmão ou outro, a gente sabe mais ou menos identificar o maduro e o forte na fé. E a gente olha o forte e o fraco na fé. A gente olha um forte na fé e entende que esse irmão está se limitando por causa de um fraco na fé, como o caso desse pastor, a gente vai dizer, gente, quero eu chegar um dia perto de uma maturidade desse irmão. Quero eu ter essa maturidade na vida para identificar os pontos fracos, os elos fracos no meio dos meus irmãos em Cristo Jesus, para que eu possa agir de acordo com isso, e assim não permitir que o inimigo, ou a religião, ou qualquer outra coisa o afaste da comunhão com os irmãos em Cristo. Pelo contrário, que ele se sinta mais próximo dos irmãos em Cristo Jesus, mais fortalecido, mais aconchegado e, em nome do Senhor Jesus, mais abençoado para a glória de Deus. E aí ele diz, versículo 19, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as coisas da edificação de uns para com os outros. Diga aí um amém por isso, amado. Ou seja, na casa de Deus, deveria, à volta do mundo, de haver mais paz, ao compreendermos o crivo de Romanos 14. Parece aqui um assunto, pastor, esse assunto aí, eu acho que é meio assunto trivial de tabela. É? Mas por causa de um assunto trivial de tabela como este, cristãos fracos às vezes se desviam. 17 milhões de pessoas desviadas das igrejas, e certamente boa parte delas está aqui envolvida em a falta de aplicar Romanos capítulo 14. Então, amado, o reino de Deus é mais do que alimentos, mais do que essa questão religiosa. Então, se você é forte na fé, limite a sua liberdade de forma razoável. Nós vamos entender isso. E o terceiro aspecto é a tradição
a respeito de Jesus. Por exemplo, o não julguemos do versículo 13. Projeta lá, irmão Eliade, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes o quê? Tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Esse versículo, não julguemos, também ocorre dentro da tradição de Jesus. Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5, diz a palavra: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois o critério com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Às vezes você está medindo alguém aí, meu amado, em alguma coisa, você vai ser medido também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando você tem uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, nós somos rápidos em julgar. Nós somos rápidos em olhar, olha ali o irmão fraco na fé, vamos julgá-lo. Vamos julgar o irmão fraco na fé. Mas somos tardios em vermos a trave no nosso próprio olho. Ou seja, isto é uma religião fria. Se for para trazer do campo do cristianismo e tratarmos essa doutrina como parte da religião cristã, então a nossa postura deve ser diferente. Antes de julgar o meu irmão por causa disso, A, B ou C, eu vou limitar a minha liberdade. Eu vou limitar a minha liberdade. Eu vou sofrer o dano por causa do amor ao irmão em Cristo Jesus. Isto é cristianismo. Isto é a tradição a respeito de Jesus. Então, a questão da impureza de alimentos também fazia parte, era tratada dentro daquele aspecto religioso, versus a visão do novo pacto que Jesus já trouxe. Versículo 14 de Romanos, olha lá, faz coro com o que nós vamos ver no livro de Marcos. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Sim, para esse é impura. Então, amado, se você gosta de uma picanha, se você gosta de uma carne maturada, isso não é impuro para você, amém. Você é um abençoado em Cristo Jesus. Para o irmão que é, tá bom, para ele é impuro. Dentro da tradição de Jesus, vamos lá entender. Marcos capítulo 7, versículos 15 a 23. Olha o que o próprio Senhor Jesus já trazia. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou, olha lá, amado, Jesus vai dar aqui agora a base para o pensamento. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos, o interrogaram acerca da parábola. Versículo 18. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou Jesus o quê? Puros todos os alimentos. Então Jesus está dizendo assim: você está preocupado, antes de ler adiante, você está preocupado com essas questões menores, mas não está preocupado com o que está no teu coração? Você julga aí uma questão de comida ou bebida, bebe vinho ou come carne, ou o boné ou qualquer outra coisa, e você não está vendo o que está matando o teu coração? E aí ele vai continuar dizendo até o 23, olha lá. Ele dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. O quê? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, amado, dentro da tradição de Jesus, já está explícito e claro para nós: o alimento é puro.
Mas agora, tome cuidado com o que sai do teu coração. O que está motivando o teu coração? O que move o teu coração? Olha, amado, eu declaro em nome de Jesus que dentro da casa de Deus haja amor, haja benignidade, haja perdão, haja liberdade com responsabilidade, haja o cuidado com os fracos da fé, que tenhamos discernimento para entender isto, para ver. Às vezes uma pessoa fraca na fé, além da fraqueza da fé, ainda chega baleada do mundo, problema de todo lado, e às vezes não tem a escutatória, não tem o cuidado, às vezes não tem nem dentro de casa. E aí quando chega na igreja, que é o último refúgio da pessoa, amado, muitas vezes a igreja é o último refúgio. É o lugar onde a pessoa já bateu em todos os lados, está desesperada, chega na casa do Senhor. O que ela vai encontrar no meio da igreja de Jesus? Eu recebo em nome do Senhor Jesus, que Deus vai curar e libertar pessoas através do nosso relacionamento, amado. Jesus na sua oração disse, olha, que o mundo conheça a glória que me conferiste através da união dos meus filhos. Você sabe que não adianta nós pregarmos o querigma, pregarmos a palavra com a boca, mas as pessoas olham na igreja divisão, briga, discórdia, essas questões que Jesus falou que saem do coração e às vezes nós não nos atentamos. Você quer ver uma grande falha? Muitas das vezes no meio dos nossos corinhos gospel, você vê os desígnios maldosos do coração do homem em corinhos. Fora da palavra de Deus. Às vezes corinhos que estimulam, eu vou ver a vingança, aquele que humilhou também vai ser humilhado. Amados, em nome de... Por isso que nós temos todo o cuidado aqui na igreja. Nós queremos cantar e ministrar a palavra de Deus, porque é ela que liberta, é ela que cura, é ela que santifica a vida. Então, irmãos, os cristãos mais maduros podem ter sim de limitar a sua liberdade em Cristo, por causa dos cristãos mais fracos, em prol da unidade da igreja. Romanos capítulo 14, versículo 20 e 21, diz a palavra: não destruas a obra de Deus por causa da tua comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então note que aqui é coisa séria. Às vezes você está lá num ambiente instagramável, você está lá num restaurante instagramável, é todo próprio para você tirar foto e colocar lá no teu Instagram, mas às vezes na tua mesa tem lá um copo de alguma coisa que você poderia evitar. Você entende qual é o limite da nossa caminhada? Então, agora eu respondo nesses minutos finais. Isso não significa, amados, que o cristão forte na fé deva se escravizar por causa do capricho ou qualquer outra questão, se escravizar. A liberdade tem padrões razoáveis. Então nós temos os dois lados da moeda. Primeiro, embora o cristão seja livre das obras da lei, em sua liberdade ele deve esvaziar a si mesmo, assumir a forma de servo, a fim de que sirva o seu próximo, tratando o seu próximo da mesma maneira que Jesus nos tratou. O que é que Jesus fez por você, amado? Se esvaziou da sua glória e assumiu a forma de servo. A minha pergunta é, se Jesus não tivesse feito isso por nós, estaríamos salvos? Não. Se Jesus não tivesse se esvaziado da sua glória, nascido numa manjedoura, sendo rei de reis, senhor de senhores, nós ainda estaríamos perdidos. Então, primeiro lado da moeda, da mesma forma que você foi tratado por Jesus, às vezes nós precisamos tratar também os nossos irmãos. Quando agimos movidos pelo amor, o que move-nos é a nossa liberdade, conduz é o amor. O outro lado da moeda, a consciência de cada cristão deve atuar como orientação para determinar o certo e o errado. Você lembra que dentro desse mesmo texto,
Paulo diz, cada um tem a sua opinião, o quê? Bem definida. Pois embora o cristão seja chamado a se abster sacrificialmente de determinadas coisas em benefício de seus irmãos mais fracos, esse fato não deve obscurecer a verdade mais profunda de que Deus criou todas as coisas puras. Então eu imagino aqui que devemos ter bom senso. Tá? Devemos ter bom senso. Vamos lá tentar fazer aqui esse exercício. Bebida alcoólica. Amado, eu acho que não precisa nem conversar. Se abstenha e ponto final. Se abstenha e ponto final. Pastora, mas e aquele fumo lá, é só palha que eu peguei do capim? Meu amado, se abstenha. Porque se o irmão teu mais fraco ver, você sabe. Agora, a exemplo aqui do que nós temos na igreja, música. Pastor, para mim música me lembra do mundo. Eu estava no mundo perdido, estava lá no baile, no pecado, e aí eu chego na igreja, tem música. Tá bom, irmão, mas aí, peraí, calma lá. Cada um tem, aí reza o bom senso da igreja, de cada um de nós. O culpado disso tudo não foi a música, você se meteu lá no meio, enfim. Você entende que há questões aqui que Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então precisamos de ter a orientação, como estamos tendo hoje, e a ação do Espírito Santo de Deus, para que possamos caminhar em paz, para que possamos fazer com que a igreja de Jesus seja um lugar forte, um lugar de transformação de vidas, onde pessoas cheguem e se sintam amadas, respeitadas na individualidade, e sejam conduzidas em temas essenciais, que a Bíblia não permite em alguns temas, sejam conduzidas e pastoreadas, e juntos, irmãos, sabendo o seguinte, sozinho eu posso ir mais rápido, mas acompanhado eu vou mais longe. Então não vou deixar meus irmãos para trás. Eu vou andar com a igreja. E às vezes tem um irmãozinho ali, uma irmãzinha ali, e a gente, ai meu Senhor, suporta em amor. Não é verdade? Aí um suporta daqui, outro suporta de lá. E a igreja de Jesus vai caminhando, porque certamente somos a família de Deus. Somos o corpo de Cristo. E Deus está no meio da sua igreja. Deus está no meio do seu povo curando, libertando, santificando pessoas, amado, aquecendo corações. É a igreja de Jesus. Olha aí o histórico da obra de Deus na volta do mundo. Amado, a igreja de Jesus é o sal da terra e é a luz para esse mundo. É a luz para esse mundo. Então, eu tenho 2 minutos para terminar. Vou terminar assim, amados. No trecho de Romanos 14, o apóstolo Paulo aborda questões relacionadas à liberdade cristã e à consideração mútua entre os crentes em Jesus. E ele escreve para trazer harmonia e ensinar princípios de convivência entre o povo de Deus. Sabendo que este livro, irmãos, alcança brasileiros, ingleses, americanos, japoneses, chineses, gente das mais diversas culturas, e ela fala ao coração de todos, e a igreja é composta de toda essa gente. Louvado seja o nome do Senhor. Princípios de convivência, basicamente 3 nesse contexto. Quais são, pastor? Primeiro, não seja pedra de tropeço para os teus irmãos. Isso está no versículo 13 e 14. Não seja pedra de tropeço. Paulo está exortando os crentes a deixarem de julgar uns aos outros. Em vez disso, cuidarem para não se tornarem obstáculos na fé. Às vezes nós estamos tão preocupados em ver o cisco no olho do irmão, que a gente esquece a trave que está no nosso, e com esta nossa hipocrisia, fazemos muitos pequenos tropeçarem. Amados, todos nós temos aí uma síndrome de Narciso, de eu. Precisamos reduzir isso e dizer assim, que eu diminua para que ele cresça. Prefira teu irmão em honra.
Prefira teu irmão como se fosse superior a você mesmo. Pense desta forma e certamente, dificilmente, vamos contribuir para que alguém tropece. Você é bênção nas mãos do Senhor. Segundo, a liberdade deve ser condicionada pelo amor. Isso está nos versículos 15 a 18. Ou seja, o apóstolo Paulo está enfatizando que os cristãos devem priorizar a paz e o crescimento espiritual da comunidade, mesmo que isso signifique abrir mão de certas liberdades pessoais. A sua liberdade em Cristo deve ser conduzida, guiada, condicionada pelo amor. E terceiro e último, a fé e a convicção pessoal. Versículos 22 e 23, vamos ler esses versículos que nós ainda não lemos. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Tem gente que aprova o time do Flamengo. Ama o time do Flamengo. O que eu posso fazer por eles? Só orar por eles. Eles não sabem que o melhor time é o meu. O meu time é o melhor, o Vasco. Aí você pergunta para o Flamengo e diz, qual é o melhor time? Não, é o meu. Qual é o melhor time, amado? É o seu. Ponto. Tem algum botafoguense aqui na igreja? Louvado seja Deus. Flamengo, nem vou perguntar. Vasco, quem é vascaíno aqui na igreja? Olha, nós temos bastante. Irmão vascaíno, seja bem-vindo. Membro já, número 1 dessa igreja. Agora, tu pergunta para todo mundo, qual é o melhor time? Não, o melhor time é o meu. Ele está lá na 3ª divisão, mas é o melhor time. Então, ele tens para ti mesmo, você é bem-aventurado. Versículo 23, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, a nossa caminhada é uma caminhada de fé. Portanto, irmãos, o resumo desta mensagem é respeito às diferenças, primazia do amor na casa de Deus, chamados a construir e não destruir a fé de ninguém, a vida espiritual de ninguém, consciência e convicção bem definidas, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. O que vai te dar convicção e consciência é você conhecer muito bem as doutrinas essenciais e as coisas que não são essenciais, para que você possa ser conduzido. Pastor, parede preta na igreja é uma coisa não essencial. Eu não gosto muito de parede preta, tudo preto, tudo preto. Parece que eu estou entrando naquele brinquedo do Tivoli Park, que tinha lá caça-fantasma, né? Eu estava no carrinho, daqui a pouco saiu um fantasma ali de dentro, né? A parede de fundo, preta, só de fundo, eu ainda entendo por questões de pessoas que têm dificuldade de concentração, autismo e tudo mais. Se você bota muitas informações, às vezes pode prejudicar a atenção dessa pessoa. Então, um fundo preto, tudo bem. Só que aí essas pessoas que botam fundo preto, tem um telão gigante com um monte de coisa passando ali. Ou seja, também a questão do autismo aí já foi, da atenção já foi-se embora. Você nota, são questões não essenciais. Se você conhece o que é essencial e o que não é essencial, você nem discute, nem perde tempo em discutir, em querer, não, isso aqui é o certo. E às vezes afasta o teu irmão fraco na fé. Reino de Deus em primeiro lugar. Assim, amado, a liberdade cristã deve ser exercida com responsabilidade, considerando sempre o impacto de nossas escolhas na fé dos nossos irmãos. Então, você tem liberdade em Cristo Jesus, mas você tem um chamado, antes disso tudo, ao amor e à responsabilidade, em nome de Jesus. Que assim seja, assim diz o Senhor.